super importante saber o que é uma orelha normal, tá? Então, eu digo para a gente examinar todos os condutos auditivos de todos os pacientes, porque a gente tem que começar a entender o que é um conduto auditivo normal, o que é uma orelha saudável, como é a imagem de uma orelha saudável, como é a pele de uma orelha saudável, tá? Então aqui, por exemplo, uma imagem da porção final do conduto auditivo, a gente tem a membrana timpânica, que é toda essa estrutura aqui, tá? Então ela tem essa parte aqui superior, que é a pars flácida, e aqui a pars tensa, tá? Essa é uma membrana timpânica de um paciente saudável. O que a gente consegue enxergar aqui, ó, essa marquinha que fica na pars tensa, é o cabo do martelo, que é aquele ossículo que a gente acabou de comentar. Então ele sempre fica aqui visível, se tiver tudo bem, já grudadinho ali na membrana timpânica, porque é ele que vai ampliar essas vibrações que a membrana timpânica está recebendo, tá? Ah, Bernardo, tem aqui vários pelos dentro desse conduto auditivo. Tudo bem, tá? Orelha saudável pode ter pelos e isso não é um problema, tá? Vejam que a pele está com a coloração normal, a gente não tem nenhum sinal de inflamação, a gente não tem nenhum excesso de cerúmen dentro desse conduto auditivo ou qualquer tipo de secreção que pareça com algo que esteja doente, tá? Então isso é normal. Ter determinada quantidade de pelos pode ser normal para vários cães, tá? Tem até algumas raças que a gente vê que tem mais pelame dentro do conduto auditivo, exemplo, Schnauzer, Poodle, são raças que na rotina a gente vê que tem uma quantidade maior de pelos e na maioria das vezes isso não é nenhum problema, tá? Não precisa ser mexido. Uma curiosidade, só quando vocês verem essas imagens de conduto auditivo onde a gente consegue ver a membrana timpânica, o cabo do martelo ele sempre vai estar apontando para o focinho, tá? Então a gente consegue saber, mesmo que não esteja escrito, que essa orelha é a orelha direita, tá? Porque o focinho está indo para cá. Então o cabo do martelo sempre apontando para o focinho, então a gente sabe que essa é uma orelha direita, tá? Isso é título de curiosidade quando vocês verem uma imagem e não tiver a descrição, porque quando vocês estiverem olhando, a gente vai saber em qual orelha a gente está mexendo, né? Aqui um vídeo de uma orelha saudável. Então esse é um vídeo feito por meio de um otoscópio de vídeo, um vídeo otoscópio. O que eu gostaria que vocês percebessem é a pele de aspecto normal, não é uma coloração avermelhada de inflamação. A gente consegue enxergar a membrana timpânica lá ao fundo. É perceptível que existem pelos dentro desse conduto auditivo e tá tudo bem, não tem problema nenhum. É algo normal para esse cão, tá? Então vamos tentar ver mais uma vez. Conseguiram perceber a membrana timpânica lá no final? Esse é o objetivo quando a gente faz uma otoscopia, tá? A gente tem que conseguir enxergar todo o conduto auditivo para a gente tentar chegar até lá no final e conseguir ver a membrana timpânica. Isso nem sempre vai ser possível, porque muitas vezes os pacientes não colaboram, muitas vezes o conduto está tão inflamado e cheio de secreção que não vai ser possível fazer essa visualização, mas é algo para a gente tentar fazer, tá? Inclusive, dica para a gente conseguir uma boa otoscopia é saber posicionar o otoscópio, tá? Então a gente tem que introduzir o otoscópio aqui de uma maneira que a gente consiga levá-lo até essa junção aqui, tá? O objetivo é fazer isso aqui, entrar com ele e parar aqui nessa parte para conseguir enxergar a membrana timpânica. Como que eu vou fazer isso se ele tem esse formato de L, né? Isso aqui muda, inclusive, conforme a raça do cachorro e o tamanho. Tem cachorro que o conduto auditivo tem até 12 centímetros de comprimento, tá? Então, a ideia é a gente sempre levantar a orelha do cachorro. Então, vocês puxam pelo pavilhão auricular, porque a ideia é daí que esse L que a gente vê, ele fique mais retificado, tá? Então, aquele L acaba ficando mais uma linha diagonal, onde você consegue introduzir o otoscópio sem machucar o cachorro, tá? Então, comecem a fazer a otoscopia em todos os pacientes. Veio para uma vacina. Examina o conduto auditivo, que você vai começar a pegar o olho de saber o que é um conduto auditivo normal e vai começar a pegar o jeitinho de colocar o otoscópio também, tá? Que é bastante importante saber introduzir o otoscópio. Então, você consegue encaixar ele ali na base do pavilhão e então encaixar ele, mas sempre
segurando a orelha para cima, para a gente conseguir fazer com que esse L acabe ficando um pouco mais retinho, tá? Então essa é uma dica que eu dou para vocês, sempre examinarem a orelha com ela esticadinha. Ó, percebam como nesse conduto auditivo, esse é um pug, eu não consigo colocar o otoscópio muito mais para frente, tá? Porque apesar de estar tudo bem, ó, tá saudável, não tá inflamado, não tem secreção, tem uma quantidade de pelos que não é nada anormal, mas o conduto fica tão fininho que a gente não consegue prosseguir com um otoscópio, tá? Se a gente tivesse com uma fibra ótica, a gente conseguiria sim, aí consegue chegar bem pertinho do tímpano, mas com o otoscópio tradicional, não.